alegria muito grande poder ser esse escolhido para dar início às tarefas de palestras ou estudos públicos na SEAC. Me sinto muito honrado com essa deferência toda e a recíproca é verdadeira. Se a Cruzada Espírita Amor ao Próximo é uma casa bonita, cheia de luz aqui, então nós temos da mesma forma muita energia, a natureza à nossa volta. É muito bom estar aqui. Eu queria só fazer um pequeno reparo. O título é O Reencontro de Maria de Nazaré com Jesus. Faltou essa palavra ali, mas isso não muda em nada o conteúdo do que nós vamos fazer. Nosso irmão estava preocupado porque alguns companheiros da casa estão em viagem e tudo, mas o que nós vamos fazer aqui, nós faríamos se tivesse 2 pessoas, ou 20, ou 30. Eu vou ficar à vontade do mesmo jeito, tá bom? Então que Jesus possa nos abençoar e nos incluir. Meus irmãos, o sol se punha por detrás das montanhas, deixando na linha do horizonte aquele tom avermelhado de final de tarde. E neste exato momento, um viajante penetrava em uma pequena aldeia. Era um homem alto, com sua barba cerrada, os olhos claros, e pelo seu traje, ele tanto poderia ser um grego como um romano. Está chegando alguém. E ele era um grande observador. À medida que ele avançava para dentro da aldeia, ele apreciava as alfarrobeiras plantadas à margem da estrada. Também uma mulher que cruzava por ele, carregando em sua cabeça uma bilha d'água. E mais adiante ele observou um rapazinho, talvez da sua idade ou um pouco mais, que se divertia à frente de sua casa. E então a ele se dirigiu, perguntando se aquela era a aldeia de Nazaré. Ao que o garoto respondeu com um simples aceno de cabeça, afirmando que era. Então, aquele viajante perguntou se o menino sabia e poderia lhe orientar onde ficava a casa de Maria, a viúva do carpinteiro chamado José. Então, o menino refletiu por alguns instantes e, apontando a direção adequada, afirmou para ele o seguinte, que em seguindo naquela direção, mais adiante ele encontraria um enorme pé de carvalho e a casa de Maria ficava bem à frente daquele pé de carvalho. O viajante satisfeito atirou para ele uma moeda de baixo valor, o que deixou o menino muito contente, feliz. Afinal de contas, por uma simples informação, ele havia sido remunerado. E então, o viajante tomou a direção indicada, também tomando o cuidado de aumentar o tamanho da sua passada, porque a noite não tardaria a chegar. E não foi difícil encontrar o local indicado, o pé de carvalho à sua frente, protegida por uma cerca em madeira rústica, e um pouco recuada, havia uma casa. Então ele se aproximou do local e observou que entre a cerca e a casa havia uns canteiros e por ali havia uma jovenzinha, aparentando ter os seus 13, 14 anos de idade, com os cabelos longos, muito bonita. E embora não fosse recomendado, porque ele era um estrangeiro, ele a cumprimentou, dizendo: "Shalom, minha jovem", ao que ela lhe respondeu também: "Shalom, meu Senhor. Eu estou à procura de Maria, a mãe de Jesus. É aqui que ela mora?" "Sim", respondeu a jovem. "Ela é a minha tia." "Você poderia chamá-la, por favor? Eu preciso lhe falar." "Como não?", respondeu a moça. "Mas a quem eu devo anunciar? Diga-me o seu nome." E ele então falou: "Fale para ela que todos me chamam, todos me conhecem pelo nome de Lucas e que eu venho da parte de João." A jovem então caminhou rapidamente em direção à casa e aí demandaria um certo tempo, um intervalo de tempo para que o próprio Lucas
pudesse refletir sobre toda a dificuldade que ele tinha tido para poder estar ali, naquele local, naquela hora. E bom observador, ele começou a prestar atenção em tudo ao seu redor. Aquela casa tinha o formato de um cubo, de onde estava ele não percebia que houvesse nenhuma janela. Observou que a porta de entrada parecia ser mais ampla do que o habitual, e observou também que ela era toda coberta por uma espécie de um pó branco, semelhante à cal, que ainda hoje nós utilizamos em nossas construções. E após um certo intervalo de tempo, eis que surge Maria, acompanhada de sua sobrinha, que tinha o nome de Ruth, e ele vai descrevê-la para nós, dizendo que ela caminhava bem devagar, porém com passos firmes. Em seus pés calçava sandálias em tiras de couro, bem ao estilo daquelas usadas pelas mulheres de Atenas. O seu traje era único e em sua cintura uma faixa larga em tom azulado. Sobre os seus ombros, Maria usava um chale, que também lhe cobria parcialmente os cabelos nevados. O rosto delicado, levemente ovalado, os olhos claros, de rara beleza, bem semelhante à foto que há pouco nós vimos ser projetada. E então, após os cumprimentos formais, Maria perguntou: Senhor Lucas, o que o senhor deseja de mim? Ah, senhora, eu preciso ouvir dos seus lábios toda a história de vida do seu filho Jesus. É verdade que vem da parte de João? O senhor é seu amigo? Sim, senhora. Eu venho da parte de João. Sou amigo, embora não nos conheçamos há muito tempo. Aquele era um momento muito difícil para Maria e para sua sobrinha Ruth, porque a noite caíra de repente, e aquele homem era um estranho, desconhecido, o que fazer? Mas ele acabava de chegar de uma longa viagem a pé. Então o coração generoso de Maria logo falou: Senhor Lucas, a nossa casa é modesta, mas eu o convido a entrar. E aquelas palavras para ele soaram como uma agradável melodia, afinal, onde ele iria pernoitar. E aos poucos eles foram caminhando até a entrada da casa. E somente quando ele chegou bem próximo é que ele percebeu o porquê aquela porta parecia ser mais larga do que o habitual. É porque na verdade eram duas portas. Uma dava acesso a um anexo pequeno, onde ali eram conservados, guardados, protegidos os animais de pequeno porte, porque naquele tempo já existiam problemas. E a outra porta dava acesso à entrada, aonde habitavam Maria e sua sobrinha Ruth. Então eles adentraram e logo Maria pediu à sua sobrinha que trouxesse um recipiente com água para que o visitante pudesse fazer as abluções, uma espécie de rápida higiene das mãos, do rosto, dos pés, daqueles que acabam de chegar de uma longa viagem. Em seguida pediu que lhe servisse a refeição da noite, uma deliciosa sopa de cebolas acompanhada de um pão de cevada. Quero fazer uma observação: pão de cevada. Por que pão de cevada? Por que não pão de trigo? É porque naquele tempo o trigo era bem raro, difícil de se adquirir, e as pessoas que conseguiam comprar eram as pessoas de posse. Não era o caso de nossa mãezinha, que utilizava-se da cevada para preparar o pão feito por ela mesma. E após então aquela breve higienização do visitante e aquela alimentação frugal, então era hora dele se explicar porque então estava. E ele então vai optar por apresentar-se, dizendo-se chamar verdadeiramente por Lucílios, porém todos o conheciam pelo nome de Lucas e assim o chamavam. Era um médico prático, assim como seu pai, um homem conhecido pelo nome de Júnior Brutus Colatino. Sua mãe chamava-se Priscila e eles eram naturais da localidade de Éfeso. Então Lucas vai reportar para Maria que ele e o seu pai, médico também,
viviam um drama muito grande, porque os pacientes, as pessoas que os procuravam com determinadas doenças, as medicações que eles usavam, os recursos que eles dispunham, não atingiam o resultado desejado, e isso muitos incomodava. Então, eles começaram a fazer associações de ervas, preparar chás de forma diferente, elaboraram ungüentos, cataplasmas que eram utilizados nos tratamentos comuns, mas o resultado não melhorava muito. E certo dia, Lucas vai nos revelar que, andando por uma das ruas principais de Éfeso, que não eram muitas, ele observou um grupo de pessoas que circundavam um orador que falava com voz eloquente. Jorge, está chegando mais gente. Eu acho, ou está passando na rua, não sei. Então esse orador falava com voz eloquente e ele então se aproximou também, curioso de ouvi-lo. E aquele homem falava de Deus, falava sobre Deus, da sua bondade, da sua generosidade para com o ser humano. E foi então que, em dado momento, ele revelou que a bondade de Deus era tão grande que ele nos enviou o seu filho, um filho muito querido, muito amado, e que este filho veio ao mundo com a missão dupla de nos ensinar a conjugar e praticar o verbo amar e a praticar a caridade. Eram informações importantes. Praticar a caridade. Naquele tempo as coisas eram muito diferentes. Mas então, ele vai ficar muito feliz e curioso quando ele ouviu dos lábios do orador que este filho enviado por Deus, ele possuía dons muito especiais, e que dentre esses dons, ele possuía o dom de curar. Meu Deus, como assim? Como um ser humano possui o dom de curar? E ele ficou encantado quando o orador revelou que ele era capaz de curar a pele dos leprosos, que ele era capaz de recompor os corpos nascidos imperfeitos, que ele tinha o dom de devolver a visão aos cegos de nascença. Que homem era aquele que possuía tais dons? Fantástico. Logo, aquelas pessoas que o circundavam quiseram saber quem era esse homem, onde eles poderiam encontrá-lo, qual era o seu nome. E foi então que, com tristeza, o orador revelou que infelizmente já não era mais encarnado, porque ele fora entregue por seus algozes às autoridades que o acusavam de ter cometido crimes que ele jamais cometeu. Então, aquelas pessoas descrentes logo foram deixando o local. Uma a uma, todas elas foram indo embora e somente Lucas ali permaneceu. E ele foi então até o orador, apresentou-se, e o orador vai se apresentar a ele também. Seu nome? Paulo, que nascido na cidade de Tarso, uma cidade colonizada pelos helenos, onde ele aprendera a falar o grego e o latim, tendo seu pai como artesão, profissão que ele próprio também adotara. E aí ele vai contar a sua história, dizendo que certa feita, ainda muito jovem, ele teria ido a Jerusalém, um certo doutor da lei chamado Gamaliel simpatizara com ele e decidira prepará-lo também para que se tornasse um doutor da lei. E depois do tempo necessário para a preparação, e agora sendo assim conhecido como tal, ele então passou a agir cobrando que as pessoas cumprissem a lei. E de que lei estamos falando? Das leis de Moisés. E quem não as cumprisse, ele prendia e punia severamente. Paulo está contando a sua própria história. Foi então que ele descobriu que uma certa seita havia sido fundada, e então passou a observar mais de perto aqueles que eram partidários dessa seita. Mas logo então ele soube que o seu líder havia sido crucificado, morto. Pensou então, morto o líder, logo tudo isso, esse movimento há de desaparecer. Lê do engano.
porque aquelas pessoas que conheciam os ensinamentos daquele líder ao qual no futuro ele iria conhecer, e aqueles que seguiam aquela seita, ele mesmo chamaria de cristãos no futuro, ele então começou a persegui-los mais vivamente. Mas ele vai ficar revoltado, muito revoltado, quando ele soube que sua ex-noiva, uma jovem muito linda chamada Abigail, havia se convertido ao cristianismo. Logo, irritado, quis saber quem foi o responsável por essa conversão e descobriu que esse homem chamava-se Ananias. Procurou saber, até que descobriu que ele era nativo lá da cidade de Damasco. Revoltado com isso, ele conseguiu, junto ao Sinédrio, autorização para ir a Damasco, procurar, localizar e prender esse homem e trazê-lo a Jerusalém para puni-lo severamente como exemplo. E assim ele reuniu um grupo de 3 cavaleiros que o acompanharam, mas quando ele vai chegando lá nas proximidades de Damasco, talvez pelo sol intenso, não sei, ele tomba do cavalo e na queda ele perde a visão temporária, a visão do corpo físico, mas não a visão do mundo espiritual que se ampliou. Então ele vai ter a visão daquele a quem ele tanto perseguia, Jesus, que lhe pergunta: por que me persegues? Mas essa é uma história diferente, que eu vou dizer que talvez um dia o nosso companheiro Jorge, ou Luiz, ou qualquer um dos estudiosos da casa possam apresentar a verdadeira história sobre a vida de Paulo de Tarso, que é linda por demais. Mas vamos voltar a Éfeso, nesse momento em que dialogam Lucas e Paulo. E então ele conversa e diz assim: mas por que, Paulo, você está vindo aqui em Éfeso para falar dessas coisas, falar sobre Jesus, falar sobre as bondades de Deus? Então ele vai ouvir uma frase que foi simplesmente fantástica, porque ainda hoje, muitos de nós temos dificuldade para compreender o que eu vou lhes revelar, mas Paulo vai dizer que estava fazendo isso, indo em todas as localidades, nas cidades do mundo conhecido de então, divulgando a mensagem de Jesus, porque a ele devia a sua vida, porque ele era morto e Jesus lhe devolveu a vida. Hoje, quando nós mencionamos essa frase isoladamente, talvez pelo conhecimento já de algum caminho religioso, nós podemos entender. É um simbolismo, era morto porque estava perdido, devolveu a vida porque trouxe a realidade. Mas para Lucas, isso era fantástico. Que homem era esse? Gente, que homem era esse que veio ao mundo para nos ensinar o amor, a caridade, que tinha dons de curar os doentes e que era capaz de devolver a alguém que morreu a vida? Era algo demais. Ele precisava conhecer a verdadeira história vivida por Jesus. Então perguntou a Paulo se ele poderia acompanhá-lo na sua trajetória. Como Paulo concordou, ele foi aos seus pais, informou, fez o seu alforjezinho e eles seguiram pelo mundo conhecido de então. Em algumas cidades, algumas localidades, minha irmã, meu irmão, eles foram até bem recebidos, em outras nem tanto. Mas o fato, a realidade mesmo, é que Paulo de Tarso não convivera pessoalmente com Jesus encarnado. E o que ele conhecia sobre Jesus, de certo modo, era limitado. Imaginemos um mosaico com 100 peças. O que Paulo pôde oferecer em peças para Lucas não ocupava nem 20% para montar o jogo. Havia muito mais informações que Lucas precisava oferir. E ele entendeu, Paulo entendeu, que o que ele tinha para informar já se esgotava. Então ele disse para Lucas: Lucas, vá até Jerusalém e lá você procure os homens do caminho. Ele imediatamente seguiu para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, ele vai à Casa do Caminho, a primeira casa filantrópica que o mundo conheceu então. Batendo a porta, se ofereceu como um trabalhador, médico que era, e logo foi assimilado. E ali ele foi conhecer o verdadeiro serviço de caridade.
porque diariamente aquela porta batiam pessoas doentes do corpo e da alma. Então ele lá dentro começou a perceber que o tratamento não era só o ferimento material, era também para nutrir estômagos famintos, e diariamente a lição, a mensagem, o ensinamento de Jesus era ministrado. E ali, trabalhando, ele conheceu um monte de pessoas que conviveram de verdade ao lado de Jesus. Ele conheceu Pedro, conheceu Tiago, conheceu Filipe, conheceu um homem chamado José Justo, um homem chamado Barnabé, e conheceu também um homem de baixa estatura, que então, naquela época, já era conhecido pelo nome de Matias, mas que, na verdade, era um ex-publicano mor de Jericó, e nós conhecemos como Zaqueu. Conheceu todas essas pessoas. Zaqueu conviveu com Jesus apenas 9 dias, mas assim como se fosse uma esponja ressecada, quando a gente a coloca no líquido, o Matias, o Zaqueu, absorveu tanta informação, tanto amor de Jesus, que no futuro a história cristã vai nos revelar que ele se tornaria Bezerra de Menezes. Reencarnações sucessivas, é uma história linda também. Essa é uma outra história que um dia, quizá, a gente pode até compartilhar com vocês. Mas então, Lucas ficou ali, conversando com um e com o outro, foi aprendendo. As peças do mosaico foram ainda poucas, mas já acrescentando àquele quadro. Foi quando então ele teve uma grande surpresa, porque João, o apóstolo mais novo de Jesus, veio até a casa do caminho para conversar com Pedro, aconselhar-se com Pedro, porque Pedro, na realidade, era o líder natural do grupo de apóstolos. Na ausência de Jesus, era a ele que os apóstolos buscavam para buscar informações. E João, assim como Pedro, eram altamente perseguidos em Jerusalém. E ele foi então para visitar Pedro e provavelmente obter alguma informação ou trazer alguma informação pertinente. E foi daquele diálogo entre um e outro que Lucas ouviu falar o nome de Maria. Quem é Maria? A mãe de Jesus. Ela é viva? Ela é viva. Então ele pensou, quem neste mundo, senão a própria mãe de Jesus, para trazer para ele toda a informação de que ele carecia, que ele necessitava, que ele desejava conhecer. Ele foi a João, pediu, manda aí a localização para o meu celular, manda aí, dá aí a permissão para eu ir lá. Mas João disse, não é assim não. Lembram? Quando Jesus estava nos seus derradeiros momentos, lá, prestes a que seu espírito abandonasse o seu corpo físico, ele olhou e viu sua mãe e João, o único dos apóstolos que teve coragem de se aproximar do Cristo naquelas condições, foi João. Então Jesus olhou para Maria e lhe disse, mãe, eis aí o seu filho. E dirigindo o olhar para ele, disse, filho, eis aí a sua mãe. Jesus não a deixou sem arrimo, deu a ele, ao apóstolo mais jovem, a responsabilidade de cuidar, de proteger, de zelar pela sua segurança, porque naquele tempo as mulheres viúvas eram logo achacadas. Então João disse, não é assim não vou autorizar. Mas com muita insistência, Lucas então fez a seguinte promessa: ele iria, visitaria Maria, respeitando o seu lar de ponta a ponta. Então, logo ele absorvesse todas as informações, ele deixaria o lar de imediato, não a incomodaria mais do que o tempo necessário para oferir tamanho conhecimento. E depois de muita insistência, talvez com o acréscimo do esforço de Pedro, ele então autorizou, dando o endereço, a localização de onde morava Maria. E agora ele estava onde? Lucas estava onde? Dentro da residência de Maria, bem em frente a ela, pronto agora, com seus ouvidos bem abertos para receber tamanha informação. Mas a noite avançara, e a mãezinha cuidadosa disse, olha, carece de repousarmos, e amanhã, no novo dia,
nós vamos voltar a conversar sobre o tema, tá certo? Agora eu vou beber um golezinho de água e eu vou deixar essa senhora bem curiosa. Ela vai querer saber assim, como será a cena do próximo capítulo? Ou não estará curiosa? Estará curiosa? A senhora também? Você também não? Então tá bom. Gosto muito dessas histórias. Eu já estava com sede, desde o começo, eu não sei o que aconteceu aqui, a garganta estava seca. Mas então vamos lá. Era a 3ª hora do novo dia, 9 horas da manhã aproximadamente para nós, quando Lucas despertou e, por ordem de Maria, a sua sobrinha Ruth deveria servir-lhe a primeira refeição. Vocês vão ficar encantados com isso. De posse de uma cuia com um pouco de leite de cabra, ordenado pela própria jovem, ele começou o seu repasto. Depois, recebeu uma porção de mel, pequenina, num pequeno cálice, mas não era um mel qualquer. Naquele tempo existia o mel de abelha, mas muito raro. O mel que eu falei há pouco para você ali, minha irmã, também era produzido através das tâmaras. A polpa da tâmara era batida de alguma forma e produzia uma espécie de uma substância adocicada, da cor parecida com o do mel, também existia. Mas esse mel em questão, esse era diferente. Esse mel era produzido por abelhinhas sem ferrão, bem pequenininhas, que elas visitavam, olha só que interessante, elas visitavam os pés de figos, que eram muitos e abundantes por lá. E quando o figo está bem maduro, o figo fruta, o lado ele fica fixo ao galho e o outro lado, a outra extremidade, ela tem uma pequena perfuraçãozinha, uma cavidadezinha. Quando ele está bem maduro, ela se abre um pouquinho. É uma abertura necessária para que essas abelhinhas penetrem ali, porque ali dentro é produzido um mel claro, de doce leve, e que era uma raridade. Para que se produzisse uma pequenina porção desse mel, era necessário uma safra inteira de figos, porque as abelhinhas eram pequeninas. E ele recebe, gente, esse luxo, essa riqueza, um cálicezinho com um pouquinho desse mel. Você pode imaginar que honraria? Quem daria um produto tão especial para uma pessoa que elas estavam conhecendo naquela hora? Mas o que eu vou lhes revelar agora, tenho certeza, não só vai deixar vocês surpresos, mas com água na boca. Porque por ordem de Maria, a sua sobrinha Ruth deveria servir para aquele visitante uma generosa fatia de um bolo de flores. Alguém aqui já teve a oportunidade de consumir um bolo de flores? Não. Pois é. Maria acordou bem cedinho naquele dia. Tomou uma cuia, uma colher de pau, foi colocando os ingredientes e mexendo, igualzinho minha mãe fazia quando era garota, porque não tinha outras coisas para poder utilizar. E foi acrescentando e mexendo, até que aquela massa admitiu a proporção ideal. E então, colocando esse material em uma forma de madeira, ela levou para assar no calor de um fogo a lenha. Por que o fogão a lenha? Porque a área era fria à noite e o fogo ficava aceso o tempo inteiro. E ali ela esperou o cozimento necessário para, depois de pronto, colocar sobre ele as pétalas de rosas. Porque, para quem não sabe, algumas dessas plantas, as suas pétalas servem como medicamento, banhos, por exemplo, para curar ferimentos ou algum tipo de problema na pele, mas também servem como alimento. E Maria era profunda conhecedora da arte de lidar com o trigo. Eu vou dizer para vocês, foi feito com muito amor, porque naquele tempo não tinha batedeira elétrica
do tipo planetária, nem tampouco aquele fogão inox com 6 bocas que você bota o dedinho no botão e o clique acende a chama. Nada disso existia, nada. Era tudo feito da forma bem artesanal. E Maria era profunda conhecedora da arte de lidar com o trigo. Existem inúmeros relatos sobre o que ela era capaz de fazer. Mas aí ele se fartou. Lucas tomou leite, saboreou mel, comeu bolo, e depois então era hora de sair, deixar a intimidade do lar. E lá fora, a primeira coisa que lhe aconteceu foi que ele recebeu um banho de energias vindo do astro rei. O sol já estava alto, e lá estava ela, gente, a cuidar dos seus canteiros de ervas, de plantas medicinais e de sua horta, porque eles cuidavam disso também para produzir o seu próprio alimento. E então Lucas se aproximou. E certamente, eu imagino, o diálogo foi em relação às plantas, às ervas medicinais, porque ele tinha conhecimentos, alguns, e ela, outros mais. E para quem não sabe, José, o esposo de Maria, ele aprendeu com sua mãe, com seus avós, a arte de trabalhar com as plantas, identificar e saber como usá-las. E ele tinha sido também um essênio no começo da sua existência. E como tal, foi chamado por aqueles anciões que trabalhavam, que cuidavam dessa seita dos essênios, para ser o médico do lugar. Eles eram chamados de terapeutas. Terapeuta era conhecido como médico e usava todo o seu conhecimento, não só para os pertencentes àquela seita, como para qualquer pessoa, gratuitamente. E eu tenho a convicção de que Maria absorveu esse conhecimento junto com ele. Eles se conheceriam muito tempo depois. José já se tornava viúvo, então nessa época Maria conheceu, aprendeu a utilizar esse material. E agora eles estavam ali conversando, Lucas e Maria, sobre como utilizar. Porque a gente pensa assim, é fácil, né? É fácil saber que a erva cidreira do chazinho calma, que a goiaba cura uma diarreia, não é isso? Mas, de um modo geral, se você não sabe utilizar o potencial de uma planta, ela pode não ser só um remédio, como pode ser um veneno. Eu explico melhor. Você pode utilizar uma fração de uma raiz como alimento ou remédio. O gengibre, por exemplo. Você pode usar um fragmento de uma casca de uma árvore, não só como nutriente, mas também como remédio, que é a canela. Você pode usar as folhas, o brotinho da goiabeira, quando não tem fruto. Você cura a diarreia de uma criança com aquelas 3 folhinhas bem verdinhas que tem ali. Higieniza, faz um chá, deixa esfriar e dá para a criança. Cura como se fosse mesmo medicamento que vai sustar aquela diarreia. Você pode usar as folhas, as flores, as sementes e até as pétalas das flores, como há pouco mencionei. Então eles ficaram um tempo ali conversando e chegou um momento em que Maria convidou Lucas para que eles se sentassem em um banco de pedras que ficava estrategicamente colocado sobre um parreiral, onde os primeiros cachinhos de uva já iniciavam o seu processo de maturação. E foi ali, naquele lugar, que Maria começou a contar toda a história da trajetória vivida por Jesus, desde o momento da sua concepção até o triste e doloroso momento em que Jesus fora acusado de ter cometido crimes que jamais cometeu, fora julgado num julgamento sumário, depois em praça pública, condenado, martirizado e pereceu na cruz. Então, todo o conteúdo, toda a história, toda a informação que Lucas precisava foi dada. E ele preencheu esse mosaico com todas as informações. Naquele tempo não existia papel, nem caneta Bic, nem lápis, coisas dessa forma. Lucas, então, utilizava-se de uma tira de couro curtido
e no seu verso, com uma espécie de formão, existe um nome apropriado para isso, ele fazia ele fazia desenhos que marcavam as etapas das informações que Maria ia lhe dando, e eu acredito e confio que talvez o Evangelho de Lucas, assim como o de Mateus também, pelos princípios que Mateus era muito jovem e ficava muito próximo de Jesus quando ele estava entre Jerusalém e Betânia, eu acredito muito que esses dois evangelhos são muito fiéis ao que de fato aconteceu com Jesus. Então, o Lucas iria utilizar essa informação, digamos assim, codificada, né? Porque à medida que ele via um desenho, lembrava do que ela falava, no futuro ele iria poder transmitir essa informação para a construção do seu evangelho. Mas Lucas havia feito uma promessa a João. Qual foi? Uma vez que ele admitisse todo o conhecimento necessário, tudo aquilo que era para complementar a sua vontade, o seu saber, ele deixaria o lar de Maria e seguiria o seu caminho agradecido. E assim ele fez. Preparou-se, botou o pé na estrada e, como diz a molecada de hoje, foi. Lucas partiu. Mas ele deixou para trás uma mãe, um coração saudoso, muito machucado, muito mexido, por ter revivido todo aquele momento triste, dor e sofrimento que ela conviveu, né, ao lado de Jesus. E logo os seus olhos começaram a marejar, as primeiras lágrimas começaram a rolar. E Maria, já na intimidade do seu lar, não estava se sentindo à vontade. A noite caiu e ela se sentia mal, se sentia abafada, e as lágrimas não paravam de banhar o seu rosto. Ela então ensejou deixar a intimidade do lar para, do lado de fora, poder respirar um ar puro. Foi então que ela percebeu, gente, era noite de lua plena, lua cheia, e não havia uma só nuvem no céu. O céu estava limpo, todo estrelado. E para quem nunca viu o firmamento como ele é, eu sugiro que procure numa noite dessas de lua cheia, um lugar pouco iluminado, para que vocês possam apreciar a beleza do firmamento. E as lágrimas não paravam de rolar. Ela se enxugou e começou a observar o céu. E ela observou uma estrela muito bonita em um determinado ponto do firmamento, que ela achou linda. Era a estrela d'alva. Erguendo um pouco os seus olhos, ela viu 3 estrelas em pontos equidistantes, formando assim um triângulo irregular. Ela também se encantou. Eram as 3 Marias, mas ela ficou abismada com a beleza de bilhões de astros e estrelas que estavam bem acima de sua cabeça. Era a Via Láctea. E novamente o pranto incessante rolou. E ela demoradamente os enxugou. Foi então que, olhando um pouco acima da linha do horizonte, Maria vislumbrou uma estrela diferente, muito brilhante, e que pulsava chamando a sua atenção, e ela teve a nítida sensação, minhas irmãs, meus irmãos, que aquela estrela parecia avançar em sua direção, e um pranto intenso tomou conta do seu ser. E, novamente, as suas lágrimas enxugou. Quando então observou que pouco à frente, alguns passos à sua frente, agora surgiram um homem. Ah, meus irmãos, era ele. Era Jesus. E com um sorriso imenso nos lábios a cumprimentou, mas ele o fizera de um jeito que somente eles o faziam entre si. Então Jesus falou: Shalom, Shalom Aleichem, minha mãe querida. Shalom, Shalom Aleichem, meu filho muito amado. Ah, minha mãe, disse ele,
Por várias vezes eu estive bem próximo de ti, mas não pudestes perceber minha presença. Mas hoje eu estou aqui para te provar e provar a todos que eu ensinei a mais pura verdade. Vê, o espírito não morre, o corpo perece, mas o espírito é imortal. Ah, meu irmão, eu aqui estou para te agradecer. Agradecer pelo tudo que fizeste por mim e também agradecer ao meu pai José, o provedor e o protetor do nosso lar, aquele com quem eu aprendi a digna e honrada profissão de carpinteiro. Ah, minha mãe, quantas saudades! Então Jesus abre os seus braços e lhe faz um convite. Vem, minha mãe, vem até mim e dá-me um abraço. E ela foi até ele. Maria deu alguns passos e por mais uma vez, Maria pôde envolvê-lo em seus braços e por mais uma vez Maria pôde sentir a maciez do seu corpo, o pulsar do seu coração. E por mais uma vez, Maria pôde sentir o seu hálito, o seu cheiro. Porque o pai e uma mãe verdadeiros, eles jamais esquecem o cheiro de sua cria. Desculpe. Perdão. Ainda não consegui controlar a minha emoção. E por um bom tempo, eles permaneceram assim, abraçados, bem juntinhos, recordando os agradáveis momentos vividos desde a sua infância, como aquele momento em que Jesus ainda pequenino, sustentando-se em suas vestes, dava os primeiros passos acompanhando Maria, quando ela ia à fonte para buscar a água para os afazeres do lar. Mas como tudo que é bom dura pouco, eis que chegara o momento em que Jesus precisava partir. E assim como quando viera, aos poucos ele foi se afastando, até novamente tornar-se naquela estrela brilhante, pulsante, pouco acima da linha do firmamento. Naquela noite Jesus ainda teria muito trabalho, porque teria que socorrer, acolher em seus braços os espíritos de alguns cristãos que estariam sendo lançados às feras do Coliseu ou queimados em fogueiras infames. E Maria, agora em lágrimas de alegria, de felicidade, enxugava seu rosto, porque pudera ter esse novo contato com aquele filho tão amado. Eis aí o reencontro de Maria de Nazaré com Jesus. Muitas vezes, quando eu reflito sobre esse nosso trabalho, meus irmãos, eu me vejo como se fosse um insignificante mosquitinho que talvez pudesse estar ali, no meio de uma vegetação, e pudesse ter acompanhado esse momento luminoso. Imaginem, Maria de Nazaré poder abraçar por mais uma vez aquele filho tão amado. Em todos os lugares, em todos os momentos em que eu apresentei nesse trabalho, sempre veio as lágrimas. Eu te perguntei, Jorge, quando foi o ano que vocês estavam naquele shopping, e foi no 6 de janeiro daquele ano
que eu apresentei esse trabalho pela primeira vez nesta mesma SEAC, só que com muitas diferenças do que hoje ele pôde ser apresentado. Isso é real, eu não esqueço. 6 de janeiro, em algum lugar eu tenho anotado essa data, só não tenho certeza do ano. Não sei se foi em 20, 21, 19, não me lembro, mas tenho anotado. E é isso, a história é essa. Normalmente, ousadamente, abusado que sou, eu já até cantei canção para encerrar o meu trabalho, ou reproduzi um texto de algum espírito que, pelas mãos abençoadas de Chico, registrava, e já declamei poesias também. Mas como o trabalho é sobre Maria, eu quero encerrar esse trabalho de hoje lembrando uma poesia de um poeta chamado Afonso Celso, que consta do livro que tem como título Maria de Nazaré, um livro que foi compilado por Edson Carneiro, e ele dividiu esse livro em 3 partes, sendo que a sua última parte são 30 poesias, todas dedicadas a Maria. E a primeira poesia que está ali registrada é essa, que eu vou tentar lembrar e compartilhar com vocês, e que tem como título Mãos Celestes. E o poeta diz assim: mãos postas para a prece eternamente, refúgio contra o mal do bem tutela, mãos a um tempo de mãe e de donzela, meigas e armadas de um poder ingente, mãos de afagos, ninho ardente, mãos de clemência, milagrosa umbrella, mãos capazes de aplacar qualquer procela e de afagar a mais perdida gente, mãos que Jesus beijou e pôs, mãos divinas, mãos delicadas, meigas, femininas, mãos de Maria, dai-me a proteção. Ah, não recusei, Senhora, curar-me esta ferida. Tomai-me, erguei-me, consertai minha vida. Eu deponho entre vós o meu coração. Meus irmãos, muita paz. Que Jesus nos abençoe.